Olá, tudo bem? A Bíblia fala da última batalha na Terra, que é chamada Batalha de Armagedon. Está aqui em Apocalipse 16, aqui no verso 16, que fala: Então se juntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Mas quem se juntaram ali? Está escrito aqui no verso 13 de Apocalipse 16. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operador de sinais que se dirige aos reis do mundo inteiro, a fim de juntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então, quem vai se juntar para essa batalha é o dragão, a besta e o falso profeta. Porém, está escrito que eles operam sinais, mas esses sinais são sinais de demônios. E aqui no capítulo 19, aqui fala contra quem eles vão pelejar. Aqui no verso 19, Apocalipse 19, verso 19 fala: Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregando para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Então o dragão, a besta, o falso profeta, vai se unir com os reis da terra para batalhar contra aquele que está sentado no cavalo e contra o seu exército. E quando a gente vai identificar quem está no cavalo, aqui no verso 13 de Apocalipse 19 fala: Esse está vestido com manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Então, a partir aqui do verso 11, fala que esse cavaleiro, entendendo aqui no verso 13, fala que esse cavaleiro se chama o Verbo de Deus. Então, esse cavaleiro, sem dúvida, é Jesus. E fala no verso 16, de Apocalipse 19, e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqui está falando deste cavaleiro, que seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, sem dúvida, esse aqui é Jesus. Então, o dragão, a besta e o falso profeta vai se juntar para batalhar contra Cristo e contra os seus exércitos. Porém, a batalha, no questão de medir força, não acontecerá. Porque fala aqui no verso 29. Fala assim, aliás, verso 20. De Apocalipse 19 fala verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais fez diante dela, seduzia aquele que recebe a marca da besta, era adorador da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Eles se juntaram para a batalha, mas eles foram destruídos, tanto a besta como o falso profeta. É interessante a gente notar que quando fala que Jesus ele luta com os seus exércitos, a gente entende que o exército de Cristo nessa terra são os seus seguidores. Então não se deve pensar que essa será uma batalha invisível. Apesar de ser uma luta entre o bem e o mal, mas não será uma batalha invisível. Vai ser uma batalha contra Cristo, mas será uma batalha contra o povo de Deus. É que Jesus diz, aquele que fizer alguma coisa a esses pequeninos, a mim me fará. Quando o mundo juntar para batalhar contra os seguidores de Cristo, eles também estão batalhando contra Cristo. É muito interessante notar que quando fala Armagedon, em hebraico se chama, Armagedon significa montanha do Megido, ou monte de Megido. Monte de Megido, existia realmente esse monte, que era localizado ali ao longo do vale do Megido. Então Megido representa esse vale. E ao pé desse monte do Megido também existia a cidade de Megido. Agora, esse monte ali há muitas montanhas, e uma dessas montanhas é o Monte Carmelo. Então, esse Monte Carmelo pode ser chamado também de Monte de Megido, porque fica ali ao longo desse vale. E foi ele que teve muitas batalhas. Como é uma batalha espiritual, quando a gente lembra do Monte Carmelo, a gente sabe que ali houve uma batalha de Elias contra os falsos profetas.
E Elias, ele faz um altar de Deus. E os falsos profetas também fazem o seu altar. Porém, desce fogo do céu e consome o altar que foi feito por Elias, significando que Deus era Deus verdadeiro, porque o povo adorava Baal. E quando Elias faz esse desafio, ali fica bem claro que só Deus deveria adorar o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Isso também vai acontecer no final, porque no final fala que haverá os adoradores da besta e os adoradores de Deus. Então essa seria a batalha do Armagedon. Aqui no capítulo 3 de Apocalipse, aqui no verso 13 fala: também opera grandes sinais de maneira que até fogo vai descer do céu, a terra diante dos homens. Aqui está falando da segunda besta de Apocalipse que faz esses sinais. A gente sabe que a segunda besta também significa o falso profeta. Como essa luta entre a besta, o dragão e o falso profeta, e haverá ali sinais, fala que haverá os 3 espíritos de Hans, que significa espírito de demônios. A gente tem que no final o demônio vai fazer grandes sinais e o povo terá que decidir. Ele vai fazer esses sinais para favorecer o falso profeta e também a sua imagem. Lá no Monte Carmelo, Deus fez fogo descer do céu. Mas aqui fala que o falso profeta fará fogo descer do céu. É muito interessante que no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ali no verso 10, ali fala que o anticristo vai fazer grandes sinais para enganar os escolhidos que não tiveram amor da verdade. Jesus também fala que no final haverá falsos cristos, falsos profetas que enganariam, se possível, até os próprios escolhidos. Então a nossa única salvaguarda é entender a verdade da palavra de Deus. Por isso que aquele que está montado no cavalo branco de Apocalipse 19 é chamado também de o verbo de Deus, falando ali da palavra de Deus. Então no final as pessoas que têm amor da verdade, que entendem a palavra de Deus, ela vai fazer parte dessa luta. E somente vai se salvar as pessoas que seguem a verdade, independente de sinais, independente de prodígios que fará o falso profeta. Então a nossa única salvaguarda é entender a palavra de Deus e seguir a verdade, haja o que houver, custe o que custar.